Fala pessoal, beleza? Aqui é o Igor do canal Investidor de Valor e hoje a gente vai tratar sobre os 5 maiores erros que o investidor iniciante comete quando começa a investir. O primeiro erro é ele não saber diferenciar a ação preferencial de ação ordinária e a ação final 11. Vocês já devem ter reparado que quando você vai comprar uma ação, ela tem um código padrão dela e um número no final desse código. Então, por exemplo, a Klabin KLBN 3, KLBN 4 ou KLBN 11. Normalmente, o iniciante ele não sabe a diferença entre esses tipos de ação. E isso é um erro, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente, dependendo de qual você escolhe. O final 3 é uma ação ordinária. O que significa isso? Uma ação ordinária, ela te dá direito a voto na assembleia da empresa, ou seja, ela te dá um certo tipo de controle na empresa. Enquanto a ação final 4, ela é preferencial, ela te dá direito a ter uma preferência no recebimento de dividendos. Enquanto a final 11, que é chamada de unit, ela é uma junção de 3 e 4. Então pode ter unit de uma ação final 3 mais duas ações final 4, ou o contrário. Geralmente são formadas por 3 ações. Só que o que é mais importante disso daqui? Para o investidor de longo prazo, o que mais importa, na verdade, é a ação que tem mais liquidez e que dificilmente essa ação vai parar de ser negociada. Porque se isso acontecer, dessa ação perder totalmente a liquidez dela, fatalmente ela vai perder o valor dela no longo prazo ou ela vai deixar de existir e você vai ter que se desfazer dela tomando prejuízo. Então, não saia comprando ações com esse conhecimento básico de a ordinária é para controle, a preferencial é para dividendo e a unit é para dar um pouco mais de liquidez para a ação. Não. Tem um olhar um pouco mais crítico sobre essa escolha. E aí que a gente entra no segundo maior erro, que é o investidor não saber o que é tag along. Nada mais é do que o direito do acionista minoritário de vender a ação dele pelo mesmo valor que o controlador que vai vender aquela empresa. Então, dando um exemplo para vocês entenderem. A Klabin, por exemplo, ela vai vender o controle dela para uma outra organização. Então, todo mundo que tiver ação da Klabin, teoricamente, vai perder essa ação, porque essa ação ela vai passar a ser toda daquela outra empresa que vai passar a controlar a Klabin. Então, para que você não fique no prejuízo, existe o tag along, que por lei tem que ser no mínimo de 80%. Então, para ações ordinárias que dão controle para a empresa, a maioria delas tem um tag along de 100%, o que significa que se essa empresa se vender, você tem direito em vender proporcionalmente as suas ações pelo mesmo valor que ela vender a dela. Enquanto geralmente as preferenciais, pode ter preferencial que seja de zero de tag along. Então, para o longo prazo, é muito problemático esse tipo de ação. Então, resumindo, por que é importante? Porque protege o pequeno investidor de ficar de mãos vazias numa mudança de controle da empresa. Beleza? Terceiro grande erro que o pequeno investidor comete quando está começando a investir: não saber controlar e balancear a sua carteira de investimento. Então, supondo que você já sabe quais ativos você compra todo mês, você tem aquela constância e disciplina de compra, só que as ações, elas não são estáticas, né? Ações sobem, ações caem, ou fundos imobiliários sobem, fundos imobiliários caem. São ativos que têm volatilidade. Então pode ser que esse mês esteja tudo bonitinho. Aquilo que você tinha que está em 5% está em 5%, aquilo que era para estar em 10% está em 10%. Só que no mês seguinte, com a volatilidade, já bagunçou um pouco. Então o que estava 10 foi para 12, o que estava 5 foi para 4. E aí, como a gente já selecionou boas empresas, a gente vai comprando essas boas empresas no longo do tempo, independente do valor delas, a gente tem que buscar sempre a porcentagem que a gente determinou no início, para não bagunçar a carteira. Então, exemplo, eu compro uma empresa X e essa empresa X ela representa 5% do meu patrimônio. Então, se ela desvalorizou para 4% da minha carteira, então eu vou comprar o suficiente para voltar ela a 5%. Se eu tenho uma que estava 10 e ela se valorizou e chegou a 12%, eu não compro essa ação. Eu deixo ela guardada e com meus novos aportes eu vou aumentando meu patrimônio e vou chegando nela a 10 de novo. Então eu não vendo também para voltar ela a 10 e nem compro mais, para não destoar mais ainda aquela percentual. Assim você vai fazer o balanceamento. Qual é o erro que as pessoas cometem? Ah,
a ação está subindo demais, então eu vou comprar mais, porque ela vai continuar subindo, eu vou ganhando mais. Só que aí essa ação ela passa a representar uma parte do seu patrimônio que você não tinha planejado. Ela começa a valer muito mais o seu patrimônio. E o contrário também acaba sendo um erro. Ah, eu só vou comprar a ação que está desvalorizando para abaixar meu preço médio. E aí você só compra a ação que está caindo. Ou seja, você começa a enfiar, talvez, existe uma possibilidade para isso, ações piores na sua carteira, que sempre estão caindo, 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 e as boas, que estão só subindo, você não aporta mais e ela passa a representar cada vez menos do seu patrimônio. Isso também é muito problemático. Então, de forma geral, o correto é, independente do preço, você só vai seguir a estratégia inicial. Se era 5, eu volto a 5. Por exemplo, ela estava 4, eu volto a 5. E se está acima daquilo que eu esperava, se está 6%, eu não aporto nela e Brasil. Vai seguindo isso aí no longo prazo e não tem que pensar muito. E o quarto maior erro é os investidores não se cadastrarem na correspondência das empresas que ele investe, ou no mailing. Toda empresa é obrigada por lei a ter esse site de relação com o investidor e lá vai ter uma aba escrito se cadastrar no mailing da empresa. Para que serve isso? Aconteceu recentemente comigo, inclusive, de eu ter ações da TIM e a empresa informou seus acionistas de forma geral de que ela iria fazer um agrupamento e depois um desdobramento de ações. Só que o que ela fez? Ela agrupou 100 ações em uma ação só e depois ela vai desagrupar uma ação em 100. O que ela está fazendo com isso? Eliminando todo mundo que tem menos de 100 ações da empresa. Então, se a empresa, a ação dela custava R$ 22, então a pessoa precisaria ter no mínimo R$ 2.200 ali de ação, que é 100 ações, para continuar tendo a ação dela. Porque aí ela passaria a ter uma ação só. 100 viraria uma, ela teria uma ação e depois desdobrava de novo uma para 100. E por que ela fez isso? Para aumentar a liquidez da ação e tirar esses investidores aí minoritáriozinhos que tem menos de 100. Só que como que a gente sabe que ela vai fazer isso? A gente vai esperar que alguém divulgue um vídeo no YouTube falando sobre isso, porque eu não vi ninguém falando sobre isso antes de acontecer. Não chegou para mim um vídeo desse. Então, eu que tinha menos de 100 ações da TIM, eu acabei perdendo e eu estou aguardando amanhã, dia 14, essas ações elas serem leiloadas pela TIM. Provavelmente o preço vai dar uma baixada e vai reduzir o que eu ganharia se eu tivesse vendido antes da data final, que era 3 de julho, prazo para se decidir entre ou regular até 100 para continuar no jogo, ou vender e já sair com aquele preço atual da ação. Então aqui, ó, eu vou trazer um exemplo da Sanepar, do RI da Sanepar, para vocês verem como que é o caminho. Aqui está o site da relação de investidores da Sanepar, né? E aí geralmente vai estar em serviços aos investidores. E aqui, ó, cadastre-se em nosso mailing. Clicando aqui, você só vai colocar o e-mail, aceitar, continuar, e ele vai te mandar um e-mail com as atualizações, tanto de pagamento de dividendos, quanto desdobramento de ações, agrupamento de ações, fatos relevantes da empresa, se ela está começando a negociar com pessoas diferentes, pro exterior ou nacional mesmo, coisas que vão fazer você tomar uma decisão diferente daquilo que você está fazendo com aquela empresa específica, bem como sobre assembleias, também vai ser dito aí nesse e-mail, tá bom? Então é muito importante que você se cadastre nessa empresa que você investe. Então, se a sua carteira tem 5 ações, que você se inscreva nessas correspondências dessas 5 empresas, pelo menos. Não é spamado, eles não ficam mandando e-mail toda hora, é realmente quando tem um fato relevante que você precisa saber como acionista. E por fim, eu acho que o maior erro do investidor iniciante é investir baseado em notícia. Por quê? Porque esse cara, ele sempre vai vender no pânico e comprar na euforia. Ou seja, ele vai estar sempre comprando caro e vendendo barato. Geralmente, para vocês entenderem, quando sai uma notícia de alguma empresa no mercado financeiro, geralmente os investidores já anteciparam ela. Porque, por exemplo, igual eu dei o exemplo do mailing, da correspondência, você cadastrar o seu e-mail, esse e-mail chega antes no e-mail de quem cadastrou,
para depois sair a notícia. Então a notícia geralmente é baseada nesse informativo que a empresa fez. E antes disso ainda, tem os grandões lá em cima que já tomam café junto, já trocam uma ideia, que eles já sabem mais ou menos as coisas que vão acontecer antes do mercado estar ciente. Então, quando chega no cara lá, através de uma notícia, de um grande veículo de comunicação, aquela notícia já está atrasada, já está batida. Então, nunca seja uma pessoa que opere notícia. A maior sacada para o investidor de longo prazo é sempre estar comprando, independente do cenário, e nunca vender porque acha que já está valorizado demais e acabar tirando empresas boas da carteira e ficando só com empresas medíocres ou ruins na carteira. Esse é o pensamento de um investidor de longo prazo. Então, se eu contribuir com você nesse vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo, deixa no comentário qualquer dúvida e muito obrigado pela sua audiência. Valeu, falou!